Olá a todos. Vamos falar um pouquinho sobre medidas elétricas e instrumentação, abordando principalmente a questão de erros. Bem, ah, nós temos diversos equipamentos de medidas, na área elétrica muito mais ainda, né? Repara esse pequeno mostrador, né? Que tem um defeito no segundo dígito ali, um segmento ali não está sendo aceso, né? E ele está, ou tá, melhor, está acendendo, não está aceso, né? Então deveria marcar o 6 e está marcando 25, né? E aí isso poderia prejudicar o 8, por exemplo, que marcaria o 9 e assim por diante, né? Então existem diversos erros de medidas, né? Que acontecem em diversos equipamentos e a disponibilidade deles assim por demais, né? Vamos ver alguns conceitos aqui, né? Medir, estabelecer uma relação numérica entre uma grandeza e outra, ou da mesma espécie tomada como unidade, né? As medidas elétricas são realizadas com instrumentos, né? Voltímetro, vatímetro, ohmímetro e assim por diante, né? Que permite a quantificação dessas grandezas. A maioria dessas grandezas, né? Elas não podem ser sentidas não dá para você tomar um choque e falar, isso aqui tem 127, tem 220, tem 380. E se também não dá para falar, aqui tem uma bateria de 6 volts, 12 volts, até porque abaixo de 40, basicamente a gente não sente, né? O padrão é um padrão de uma grandeza, né? Ela serve como base ou referência para avaliação da qualidade de medida. Deve representar a permanência, né? O padrão não pode se alterar com o passar do tempo, né? A gente cita, por exemplo, algumas medidas como pé, polegada, isso aí era a medida do rei, né? Ou seja, a polegada do rei, o pé do rei dava a medida oficial de polegada e pés, né? É claro que depois o pessoal viu que não dava para mudar tanto e hoje não muda mais, né? Mas tem que permanecer, né? E a mesma coisa, mede um palmo aí. 4 dedos. Cara, se o cara é magrinho, fraquinho e tudo mais, 4 dedos é muito diferente de uma pessoa um pouco mais cheinha, né? E grande também, certo? Ou seja, não são referências, né? E a reprodutibilidade, ou seja, é a capacidade de obter a mesma medida em diferentes situações e com o passar do tempo principalmente, certo? Bom, existe a Organização Internacional de Normatização, ISO, né? Foi criada em 47, ali depois da Segunda Guerra, e a sede dela lá na Suíça, né? Ela tem por base 7 diferentes grandezas. Comprimento, esse aqui o metro, ele realmente existe, é uma barra de platina que está lá e ela tem 1 metro, né? Está marcado lá 1 metro, né? Tem uma massa, ou seja, é o quilograma, e realmente também existe um padrão lá que tal, é feito como grama, né? O tempo, segundo, isso foi estabelecido ao longo do tempo, já mudou várias vezes, mas agora percebeu-se que a radiação é uma coisa muito constante em alguns materiais radioativos, então, sei lá quantos milhares lá de radiação de é, um certo material radioativo lá, e isso dá um segundo, né? A corrente elétrica, repara, corrente elétrica é Coulomb por segundo, né? Ou seja, de repente era melhor ter colocado a carga elétrica, mas aqui não, aqui foi colocado a corrente como medida base, né? Temperatura é o Kelvin, que dá o zero absoluto, né? A quantidade de substância, mol. Quem conhece sabe que mol é basicamente uma medida de quantidade, mas quando você aplica isso para gás e tudo mais, um absurdo de aplicações que tem, né? E a intensidade luminosa, candela, né? É interessante, as nossas luzes, né? Basicamente são baseadas em lumens que tem uma relação com candela. Bem, aí só uma ilustração de tudo isso aí que a gente falou, né? Quilograma e assim por diante. Bem, tá lá o padrão de massa, né? Quilograma, tá lá, tá guardado em algum museu de algum lugar aí. Isso depois já foi passado por algumas atualizações, as medidas são outras, mas esse cara aqui, se você pegar ele, a sua mão com ácido e tudo mais, pode contaminar esse negócio e corroer ele, por exemplo, né? Ou seja, então ele é muito bem guardado e o mínimo de vezes manipulado, justamente para ele não reagir. Se você pensar que água reage com ar evaporando,
você tem um material aqui, platina, que pode acontecer isso aí diante de uma situação que está colocada no ar, algum gás que ali pode corroer a platina. É claro que são muito poucos materiais que corroem a platina. Essa aqui é a barra de metro, né? Também platina. Platina é um compósito, platina é mais alguma coisa lá. Bem, a partir dessas 7 grandezas, você tem todas as demais outras grandezas. Como eu falei agora há pouco, corrente, ampere, né? Você define, por exemplo, o coulomb. Então, se você multiplicar a corrente por um certo tempo, você vai ter a quantidade de carga, ou coulomb. Existem, além dessas grandezas, existem algumas constantes físicas, né? Constante Planck, constante da gratividade, da gravidade, diversas outras aí. O π mesmo é um tipo de constante e assim por diante. Bem, conceitos, né? O erro é empregado para indicar a diferença entre o valor verdadeiro e o resultado de uma medição. Ou seja, você vai medir alguma coisa, existe um valor verdadeiro, o que é mesmo de verdade, e existe o que você leu, certo? E aí esses erros, a gente tenta zerar eles na maioria das situações, né? São inerentes a todo tipo de medidas, podem ser minimizados, porém dificilmente eliminados, certo? Os erros de leitura eles são causados por negligência ou falta de atenção do operador, né? Então, ligação incorreta de instrumento, a gente vai ver isso muito na nossa aula prática. Amperímetro, que é ligado errado, voltímetro, que devia ler uma medida e não lê, e assim por diante. Transcrição equivocada do valor observado, a pessoa não olha, não presta atenção, e assim por diante. E ainda temos o erro de paralaxe, né? Os erros que podem ser minimizados pelo treinamento do operador. O erro de paralaxe, por exemplo, ele é um erro em que a pessoa lê um ponteiro, uma medida, de forma errada, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, virando o rosto e assim por diante. Então, era para... É 5, né? Não, mas o cara está um pouquinho de lado ali, não, é 3, né? Ele vê diferente, certo? Então, esse ângulo do observador, ele deve ser o mais propenso a melhor leitura que for possível, né? Existem alguns equipamentos que possuem um espelho atrás do ponteiro. Justamente, quando você não vê a sombra do ponteiro, significa que você está bem olhando a 90 graus, tal como o ângulo zero aqui, né? Os erros aleatórios, né? Devem ser fatores incertos, tal como ocorrência de transitórios do circuito elétrico, ruídos, né? Como não pode ser previsto, a sua eliminação é muito difícil. Tanto o número de medidas e elevada tendem a ser minimizados. Um excelente exemplo disso aqui são multímetros com verdadeiro RMS, ou seja, são multímetros que tentam compensar a variação de harmônicas, a oscilação senoidal da onda e assim por diante, de forma a minimizar, né? Então, ou seja, alguns equipamentos têm o seu erro de leitura devido à sua construção e tudo mais. Por exemplo, alguns erros também que aparecem com ponteiros, né? Então, sabe-se que equipamentos com ponteiro, eles medem bem ali no 75% da sua escala full, né? Ou seja, uma balança de 0 a 100, ela vai medir bem 75 quilos. Mas 1 ou 2 quilos, ela pode errar, assim como o máximo de 100 quilos dela, ela pode errar mais do que erraria com 75 ali, em torno de 75 quilos, certo? Bem, existem dois conceitos que a gente precisa diferenciar aqui: precisão e exatidão. Exatidão é a propriedade que exprime o afastamento que existe entre o valor lido do instrumento e o valor verdadeiro da grandeza que está se medindo. E a precisão é determinada através de um processo estatístico de medições, que exprime o afastamento mútuo entre diversas medidas em relação à média aritmética dessas medidas. Vamos ver aí, graficamente, né? Ou figurativamente. Né? No exemplo A, não tem precisão e não tem exatidão. Ele está errando todos os 5 tiros ali, não está acertando nem no alvo, nem perto, não está tendo repetibilidade do valor nem nada. Já no exemplo B, ele tem essa repetibilidade. Repara que ele tem precisão, ele está sempre colocando ali. Ou seja, com um pequeno ajuste do equipamento, você pode compensar isso e se tornar tanto preciso quanto exato, né? Já ali no C, você tem quase todos os 5 pontos, ou 5 tiros, se você quiser assim, quase centrais, né? Então você tem uma exatidão, mas não tem precisão. Você não está colocando todos os pontos quase no mesmo lugar. Já na D, você tem precisão e exatidão. Ou seja, a coisa vai ser exata quando está mais próximo do verdadeiro. Você vai ter uma coisa precisa quando você repete os resultados.
Aqui também é a mesma coisa, certo? No primeiro, o tirador foi exato, mas não foi preciso. No terceiro, justamente o de baixo ali, ele é exato e preciso, acerta no alvo, né? No segundo, ele foi preciso, mas não foi exato, né? E no quarto, não é nada, simplesmente erra. Aqui é a mesma coisa, exato, preciso, inexato e preciso e assim por diante, ok? Beleza, é isso que a gente tinha para hoje, gente. Uma aula rápida, prática aí sobre erros, possibilidades de erros, precisão e exatidão e algumas unidades básicas que nós temos. Valeu, um grande abraço, até mais.